Fala galera, feliz Dia das Mães. Hoje a gente vai falar sobre esse portal maravilhoso que são as mamães, né? E eu, como uma mulher que não pretendo ser mãe, estou com isso bem firmado dentro de mim, assim. Mas tenho a honraria, e um dos motivos que eu não quero ser mãe é justamente essa honraria que eu tenho por esse portal, que são as mães, né? Então, entendo muito sobre novas vidas, trazer novas vidas ao planeta e a responsabilidade que é você se renascer para que outra pessoa venha, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também não pretendo me estender muito, mas vou falar sobre isso. Hoje vim aqui visitar minha mãe, minha avó, tô caminhante, por isso que eu tô ofegante. E já tive muitas visões, muitas lutas, assim, com a minha mãe, que foi uma infância que eu vivi um pouco com ela, e parte da minha infância e adolescência eu cresci com a minha avó, que cuida de mim, e acredito que quem teve esse sistema de criação, né, pela avó, entende a complexidade que é você não ser criado pelos seus pais, né? Então, tem coisas muito delicadas que permeiam esse campo, mas as transformações, elas são inevitáveis, né? Dentro das transformações dentro da gente, né? E hoje minha mãe me mandou uma mensagem de manhã que era o dia dela, mas quem ficou emocionada fui eu, né? E simples, uma mensagem simples, mas sabe assim, um orgulho do que eu faço, que é a questão de eu cuidar das pessoas, né? De eu benzer as pessoas e tudo mais. E aquilo ali é uma coisa muito especial, mano. É muito especial você saber que você deu certo, assim, sabe? Porque por mais que muitas coisas aconteçam, eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas. Apesar de eu ser bem imparcial, assim, quando as coisas não estão certas, eu gosto de deixar claro que isso não é aceitável, né? Então, dentro de tudo, assim, é muito gostoso e muito gratificante, sabe? Você vê que a sua vida dá certo, que muitas vezes as pessoas não entenderam ou nunca vão entender as escolhas que você faz, mas você segue, você é firme no que você sente dentro do seu coração, né? Dentro dessa missão, esse propósito que Deus coloca dentro do nosso coração. E cada vez mais eu sinto isso e é um prazer enorme, sim, ter esse reconhecimento, esse carinho também da minha família, né? Em relação a essa doideira toda que é a minha profissão, que é o meu chamado, que é o meu propósito com a espiritualidade, de cuidar realmente de outras pessoas, vivas e não vivas. Mas é uma coisa que não é tão fácil assim para você falar, né, para as pessoas, quando você está descobrindo, quando você não sabe o que é direito, e você ser um ventre que... Olha que linda, gente. Vou tirar uma foto, calma aí. Ser o ventre que vem fazer as coisas diferentes, né? Gente do céu, que babado. Então, não sou mãe de ser humano, mas sou a mãe que coloca... Não sei se eu posso falar isso, se as mães vão se sentir ofendidas, né? Mas, meninas, eu também tenho um ventre dentro de mim. E eu também uso esse ventre para criar mais consciências, para acolher, para curar outras pessoas. E o útero, ele serve, sim, para ter um bebê dentro dele, mas ele não serve só para isso. Ele carrega uma energia muito grande, que é a energia da vida, que é a energia criativa. Então, abraço também as mulheres, né, que não querem ser mães, mas mas praticam a maternidade dos seus projetos, praticam a maternidade dos seus relacionamentos, a maternidade da própria consciência dentro do ventre, sabe? Então, não gosto de polemizar essas coisas, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma questão delicada, que mesmo sem a gente querer
se torna uma certa polêmica, né? E você quebrar padrões, você ser diferente do que todo mundo está acostumado, ou do convencional, você já gera uma certa polêmica, né? Então eu não gosto de me colocar e nem colocar outras pessoas no lugar de certo ou errado. Por exemplo, eu tô certa porque eu escolhi não ter filho. Ou só quem escolheu ter filho tá certo. Não. Você é mulher, você tem um ventre, você tem um poder dentro de si, uma consciência criadora dentro de você. E o portal que é o nosso útero. Então, os nossos projetos também são responsabilidade nossa. Eu não vou falar que são nossos filhos, porque cada coisa tem o seu lugar, né? Mas os nossos projetos são, sim, escolhas, né? De nutrir, de fazer acontecer, de construção. E não é algo que você vai começar e vai parar e acabou, como os filhos, né? Não quero mais, não tenho o que fazer. Não. Então, venho nesse lugar agradecer realmente a Deus por ter posto essa missão maravilhosa dentro do meu coração, de eu nunca desistir mesmo quando ninguém entendia, inclusive a família, né? Não entendia muito, mas quando tem amor as coisas fluem. E não que a minha mãe seja a pior mãe do mundo, ou a melhor mãe do mundo, mas foi o portal que me permitiu estar aqui, para eu me ser. E se eu não fosse grata por isso, não me escolhesse me escolher, evoluir, para também trazer orgulho para as escolhas que ela teve, né? Eu seria muito ingrata. Então, sou muito grata, assim, a tudo, né? A Deus, a espiritualidade, a Deus, a mãe maravilhosa, Pachamama, Sofia, esse espírito grandioso. E a mim por ter escolhido esse avatar aqui para poder viver essa experiência dessa forma, que eu acredito muito fielmente, que eu já estive aqui em outros momentos, outros períodos, e agora realmente eu estou vivendo uma parada diferente de escolha, muito, muito, muito mais consciente do que eu já fui em algum momento. E não tem fim, não tem fim, a gente sempre pode ser mais consciente e isso exige mais compromisso ainda da gente, né? E tô aqui para isso, então sou muito grata. Parabéns a todas as mamães, parabéns principalmente às mamães conscientes, porque a parada é muito, muito, muito mais embaixo, muito mais profundo. E eu honro muito cada uma de vocês. Minhas amigas, as mamães que eu não conheço também, que acompanham meu trabalho. E as moças de ventre, né, que optaram e tiveram a decisão de não ter filhos também. Que, sabe... tudo bem, gente, tá tudo ótimo. E também as pessoas que não tiveram uma boa mãe, né? E vale também a gente relembrar, gente, que as pessoas são pessoas. Então esse quesito de perfeição é bom a gente deixar só pra Deus mesmo, porque a gente tá aqui não é nesse lugar de perfeição. O único lugar de perfeição que a gente alcança é por sermos máquinas perfeitas que funcionam sem o nosso controle, né? Então, sem pensar em respirar, sem pensar, quando vê, já tá aqui, porque algo é maior do que nós e deixou tudo no eixo pra gente só viver a experiência, sentir, né, a experiência. Então, né, também nesse dia, se você não tem uma mãe presente, não teve, ou tem saudade da sua mãe, beleza, vive isso. Mas não esquece que você é o ventre. Você é o ventre, você é a sua própria mãe. Você é o seu próprio pai. As duas coisas numa só, né? Então, não é um dia de ficar triste, né? Se você sente falta também da sua mãe que já fez a partida, né, dos seus avós também. Eu tenho o privilégio enorme de ter a minha avó em vida ainda e não podia deixar de vir abraçá-la, que foi uma mãe que me cuidou, né? Cuidou de várias crianças na vida dela. Então, se você tem a sua mãe, né, honre, respeite, tenha o carinho, você não precisa, né, passar pano para nada que não seja bom, mas também não seja ingrato, sabe? A gente sabe perceber. Então, se você tá na dúvida se tá sendo ingrato ou não, bora meditar, entrar mais um pouquinho dentro, né, para você também não se perder em emoções que não são suas. E também, né, como eu tava falando, se é uma pessoa que não teve uma estrutura familiar boa, né, não teve uma mãe exemplar, uma mulher que se colocou nesse papel de evoluir como mãe,
tá tudo bem, a culpa não é sua. Você pode ser a sua própria mãe ou você pode ser uma ótima mãe para os seus filhos. Deve-se, na verdade, né? Quando você não tem algo e viu que você sente falta, você tem meio que uma obrigação. Não vou falar que você tem que fazer, mas, porra, o mínimo que você faz é fazer diferente, né? Então, mais uma vez, parabéns a todas as mamães, principalmente as mães conscientes, que eu sou apaixonada por mães conscientes. Gente, vocês não têm noção como eu sou apaixonada por mulheres, homens, que fazem acontecer de uma forma consciente, espiritual. Gente, vocês são um orgulho da minha vida, de verdade. É por vocês que eu tô aqui e é por vocês que esse ventre é tão bem cuidado, porque nós adultos precisamos disso, não só crianças, né? Então, a gente tá aqui pra isso. Contem com a tia Kate aqui. Eu sou mãe, mas sou tia de todo mundo. E esse é o, assim, sabe o caderno de confidências que a gente tinha quando era adolescente e tudo mais? Então, eu vivo a vida que eu desenhei lá naquele caderno que eu sonhei quando era adolescente. Então, isso pra mim é um prazer enorme. Ser orgulho para mim, para o meu relacionamento, para as pessoas que me cercam, para as amizades, para minha família e para os ventres que me puseram aqui, né? Então, é um agradecimento, assim, muito grande. Sou grata pra caralho pela espiritualidade, pelo ventre, pelo útero que eu tô aqui ainda enquanto bebê, né? Dentro da terra, estamos dentro desse útero gigante. E é um prazer ser semente de consciência, que é uma honra muito grande, é desafiador pra caralho, assim, todos os dias tem um desafio, tem dias que tem desafios mais profundos ainda, mas porque a gente carrega a força e a dor, né, de ser mulher. Então, independente de qualquer coisa, o nosso ventre, ele carrega dores, ele carrega poder, e independente se você é mãe ou não, você carrega isso dentro de você enquanto mulher, né? Então, homens, saibam disso, sempre honrem suas mães, suas avós, sempre honrem suas esposas, cuidem bem, trata bem, sabe, elogia, porque depois que morre, não adianta fazer muita coisa. Claro, tem muita coisa pra gente fazer, porque a morte é só uma passagem. Mas, se a gente tá na vida pra viver, então aproveitemos-as. Porque nada é igual à vida humana, nada é experiência humana. Mesmo que você retorne todas as vezes, você vai voltar diferente. Então, que todos nós possamos usufruir com muito, muito, muito amor, com muita gratidão realmente a experiência humana aqui, honrando primeiramente o corpo feminino, que nos dá a oportunidade de viver isso. Porque a experiência humana, só pra gente finalizar, ela vem de uma imaginação feminina. E a partir do masculino, ela existe. Então, as duas coisas que coexistem juntas. E hoje em dia, atualmente, por mais que a gente esteja indo em direção muito ao matriarcado, muito a essa cura realmente através da espiritualidade, a gente ainda vive em algo assim, onde Deus é masculino e as mulheres, infelizmente, têm que viver dentro desse sistema dos ciclos e experiência masculina, e a gente não é assim, a gente não é igual aos homens, a gente não fica de boa o mês inteiro, a gente tem 3 dias suave no mês, os outros são instabilidade emocional. Então, que os homens possam saber disso, que né, eles se sentem bem nesse mundo, por mais que alguma coisinha ou outra, mas o mundo está preparado por um sistema para que eles se sintam bem, para que vocês se sintam bem, homens. Então, as mulheres ainda têm muita coisa para lutar e vocês também têm muita coisa para lutar em relação, ai, mas tá tudo bem, não tá me tocando. Na verdade, tá sim, meu bem. Você achar que você não pode chorar, que você não pode sentir, que você tem que só pensar em dinheiro, isso não é normal, tá? Todos nós viemos do masculino e do feminino e todos nós estamos aqui para sentir a experiência humana. Se você não sente, algo tem aí pra gente te colocar, né? Então, é isso. É uma comemoração muito boa. Se você teve um bom dia aí com a sua mãe, com a sua família, que bom, parabéns. Não é todos que têm essa oportunidade, né? Então seja grato. E se você não tem, também seja grato, porque você não está num lugar que você não gosta, né? Por exemplo, você não está sendo obrigado a estar em um lugar que você não gosta. Então seja grato e ter ternura pela sua vida. É algo que essa semana aí
trabalhei na terapia, consegui visualizar algo que eu não estava entendendo o que era, mas eu senti que tinha algo, trouxe para terapia, depois eu visualizei e falei, gente, é isso aqui tem nome. Daí agora tô trazendo para vocês também, tenha ternura pela vida, sinta ternura pela sua vida, pela sua jornada, ternura, deixar de lição de casa para todos, que eu também tô passando por essa lição de casa, eu senti ternura pela sua vida, pela sua jornada, senti simplesmente, sabe, ternura. Essa liçãozinha de casa aí. Se você viu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários a palavra ternura. E que Deus abençoe, que as deusas abençoem e recubra toda a cabeça de todas as mamães e mulheres que gestam os seus projetos. Paciência, coragem, alegria e proteção. Axé, Saravá, Laureie, Deus abençoe, Hare Krishna, todos nós. Viva toda a espiritualidade, viva todo o sagrado feminino, viva todos os ventres, todos os portais, e que se não tiver coisa boa, seja purificado, que seja limpo, para que os projetos, os filhos, tudo que a gente gesta a partir da criação, a partir desse poder que somos criação, a partir da energia criativa, energia sexual, que sejam coisas efetivas para o mundo. O mundo não aguenta mais ficar criando coisas bizarras, coisas que não dá mais, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos que vamos, que as pessoas que têm esse mesmo pensamento segurem, a mão umas das outras e que contemos umas com as outras pessoas, não só mulheres, pessoas, para esse movimento lindo que é a nova era, que ela já está aqui, depende muito do quanto você se permite sentir para viver e experienciá-la, Então, um beijo a todos, um ótimo final de semana, um ótimo Dia das Mães, uma ótima semana e um restante de ano maravilhoso aí para nós. Vamos que vamos, que esse ano aí é movimento, esse ano é projeto dando certo, é coisa dando certo, então não fique esperando acontecer as coisas, vai lá e faz. E se precisar descansar, vai e descanse. E descanse antes de precisar, porque depois que estiver precisando, você vai precisar descansar o dobro. Então, não deixe de descansar, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Beijo da tia Kate. Deus abençoe todos nós. Que as deusas recubram nós de bênçãos. Ai, o gato, gente. Ai, meu Deus, o gato ali, ó. Ai, que delícia, eu adoro. Mamães de pets, vocês são maravilhosas. Pessoas que optam por cuidar de outra vida são pessoas... Gente... Eu vou chorar de verdade. Tchau.